está voltando. Como é bom cantar glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Que as palavras de vitória tão poderosas dessa música possam ecoar no seu coração ao longo deste dia. Seja bem-vindo para o estudo do dia 6, 27 de fevereiro. Estamos na metade da nossa revista Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória. E hoje vamos estudar o tema Vencendo a Ameaça à Consciência. Este tema, ele está sendo abordado na lição dos jovens deste trimestre. O meu irmão Timóteo está conduzindo ali importantes e interessantes discussões sobre liberdade religiosa, liberdade de consciência. Então, esse é o tema da lição dos jovens. E paralelo ao estudo da lição dos jovens, ele está conduzindo o clube de leitura, onde está sendo lido o livro A Lei Dominical Nacional. Então ele vai explicando, vai lendo parágrafo por parágrafo e vai explicando os argumentos. Um tema importantíssimo, ainda mais nos nossos dias, quando a liberdade de consciência está sendo ameaçada. O capítulo do grande conflito que eu gostaria de sugerir hoje é o capítulo 35. Ele tem o título Ameaça à Consciência. Então hoje estamos estudando Vencendo a Ameaça à Consciência e se você puder, leia o impressionante capítulo 35 de O Grande Conflito, Ameaça à Consciência. Tiago, mas que ameaça é essa aí de que você fala? Nós estamos vivendo no século XXI, ok? Só que nós demos sorte de nascermos do lado de cá do globo, no que nós chamamos de Ocidente. O Ocidente é o lado cristão do globo. O Ocidente é o lado das democracias. Pelo menos a maior parte dos países se declaram democracias, onde existem eleições e liberdade de praticar o culto, liberdade de ir à igreja, liberdade de estudar a Bíblia, né? Porém, do lado de lá do globo não há tanta liberdade assim, mesmo no século XXI. Vocês sabem que em países grandes e populosos como a China, nem a internet é um local onde você pode navegar livremente. Muitos sites que nós temos acesso aqui, lá na China e em outros países como a Rússia, as pessoas não têm acesso a chats, a aplicativos de mensagem. A liberdade, ela está por um fio, mesmo no Ocidente. Agora, se nós houvéssemos nascido em outra época do mundo, não haveria nada disso. Eu e você vivemos no período mais tranquilo da história e na região mais tranquila do período mais tranquilo, o Ocidente. Por 6.000 anos de história, não existiu nada disso. E eu não estou me referindo aqui às conquistas da ciência ou aos bens materiais, que também são uma conquista deste século, mas eu me refiro à paz e à liberdade. Nunca houve isso na face do planeta Terra. Isso foi conseguido por meio da Revolução Americana, né? Claro que com a contribuição do protestantismo, mas toma forma por causa dos Estados Unidos e da maneira como ele garante, de certo modo, essa liberdade no mundo. Agora isso tem só 200 anos. Antes as pessoas fugiam dentro do mundo cristão por perseguição religiosa. Igrejas eram fechadas, pregadores eram mortos, torturados, presos. E na lição dos jovens, o Timóteo explica muito claramente como se dá esse processo. Primeiro, você delimita o que é a heresia, declara quem são os hereges, para depois pedir apoio ao poder público para que ele persiga os hereges. Essa tem sido uma constante durante os séculos. E a Bíblia diz que todo esse planeta bonito que tem aqui nas Américas, né, aqui no Ocidente, ele se acabará. A liberdade religiosa, a liberdade de consciência, ela está ameaçada e, por fim, ela será plenamente desrespeitada. Quando estudamos Apocalipse 13, nós entendemos o que está
para acontecer no mundo. E então, como eu poderei vencer essa ameaça à consciência? Fiz essa introdução para entendermos o título e o estudo de hoje. Existe uma saída. Aqui a história, aliás, eu gostaria de começar lendo Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Veja só, ao contemplar um tesouro e ao discernir a preciosidade, a grandiosidade daquele tesouro, que possivelmente não era discernida pelos detentores daquele tesouro, aquele homem, de maneira discreta, vende o seu automóvel, a sua casa de praia, a sua fazenda, as suas aplicações financeiras, ele liquida, ele vende até a sua casa, para que ele pudesse comprar um tesouro que estava desapercebido e que valia muito e muito e muito mais. Valeria a pena o sacrifício. E Jesus disse que assim faz aquele que discerne a preciosidade do reino dos céus. Paz eterna, imortalidade, capacidade intelectual ilimitada, uma nova atmosfera, uma nova dimensão, a nova terra, o paraíso de Deus, a sociedade com os anjos, viagens intergalácticas, tudo isso está prometido aos vencedores. E quando a pessoa compreende a preciosidade do reino de Deus, ela abandona todas as benesses dessa terra palaciana para adquirir a pérola de grande valor, o reino dos céus. E aqui, a nossa revista conta a história do especialista em pedras, Roy Wettstein, quando ele foi para uma exposição de colecionadores amadores. Ali ele discerniu uma pedra valiosa que valia $15. E ele falou, é 15 mesmo? E a pessoa, para você eu faço por 10. E ele vendeu aquela pedrinha por 1,7 milhões de dólares. E eu pergunto, se fosse você, daria os $10? Com certeza eu daria. E se aquela pedra valesse 100 mil dólares? Ainda assim compensaria. E se ela valesse $1 milhão? Ainda assim compensaria. Você compraria ela por 1 milhão e venderia ela por quase 2 milhões de dólares. Você, para adquirir então aquela pedra e ter um benefício muito maior, teria de se desfazer de muitos bens para conseguir $1 milhão, não é mesmo? Essa é a ilustração do que vale o reino dos céus. E é assim que nós devemos tratar a palavra de Deus, porque ela nos dá as chaves, ela nos mostra o caminho para tomarmos posse do reino. E quão pouco sabemos dessa palavra. Geralmente ouvimos as histórias que os pregadores contam na igreja, mas nós sabemos que nós mesmos não temos muita intimidade com o livro da capa preta. Vejamos, vamos aqui ler um pouco sobre o que a nossa revista diz. Temos na Bíblia a maior riqueza já oferecida a seres humanos, mas quando não a estudamos, estamos desmerecendo o seu valor e corremos o risco de ser enganados pelo inimigo. Último engano. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Então, haverá um engano terrível, invencível, quase invencível contra o povo de Deus. E então, como vamos resistir? A Bíblia tem as respostas, né? Então, romanticamente, pensamos que, bem, é só eu abrir a Bíblia em um texto. Ok. Isso aqui é quase uma lenda entre os adventistas. Quando Jesus vier, ele não pisará na terra. Ok, ele pisou, então não é Jesus. Facinho, né? E nós achamos que vai ser muito fácil.
para a história da Terra. Quantos enganos terríveis você já viu serem aplicados? E agora é a última carta de Satanás. É um engano quase que invencível. Você acha que vai ser assim? Simples assim? E se você não souber, eu pergunto para o pastor, o ancião, eu entro aqui no YouTube e vejo como discernir o último engano de Satanás, tutorial. Será que vai ser assim? Eu vou ali num site de pesquisas bíblicas e procuro um verso. Aqui que está. Quando nós imaginamos que acessar as chaves da Bíblia é algo feito desta maneira, aqui que é o poço do abismo. Por quê? Porque é necessária uma mentalidade bíblica. Sem essa mentalidade bíblica, que ela é construída pelo estudo constante da Bíblia ao longo dos anos, nós não conseguimos acessar outras verdades bíblicas. Veja só, a igreja dos apóstolos, que tinha a Bíblia, ela, ao piscar para a filosofia platônica, ela absorveu a ideia da imortalidade da alma e passou a enxergar a imortalidade da alma na Bíblia. Ao ela olhar um pouquinho mais para a filosofia, ela absorveu a doutrina da impassibilidade de Deus. E depois do batismo de crianças, e depois do pecado original, e depois de que a igreja é o meio de graça, e depois da infalibilidade da igreja, e da Imaculada Conceição, e enganos que nós chamamos de vinho de Babilônia. E as pessoas o tempo inteiro tinham a Bíblia. Então vem Lutero, Calvino, avançaram. Mas quando olhamos a quantidade de verdades, eles não conseguiram avançar para além da imortalidade da alma. Eles não conseguiram avançar além do domingo, ficaram guardando o domingo. Eles não conseguiram avançar além da justificação forense, eles não avançaram para a santificação, como fez John Wesley. E John Wesley não conseguiu enxergar a questão das carnes imundas. John Wesley ficou preso na imortalidade da alma. Foram 500 anos para conseguir... 500 não, foram 300 anos para você sair da reforma e chegar ao movimento adventista, que faz uma restauração às bases da verdade bíblica, reestabelecendo as grandes verdades para este tempo. Então veja, quando a nossa mente fica confusa sobre as verdades bíblicas, não basta digitar na internet, num site de pesquisa ou um vídeo do YouTube, para que você consiga se desvencilhar desse erro. É tudo um emaranhado de doutrinas, de raciocínios e pensamentos dos quais você precisa se livrar. Então o engano será terrível. Para quem? Para quem vai buscar a Bíblia, para quem vai consultar o pastor, para quem vai querer procurar no YouTube uma resposta sobre como deve ser. É Satanás. É o ser mais inteligente do universo, depois de Deus. Ele é mais inteligente que os anjos. Ele era o querubim da guarda. É uma mente, além de qualquer computador dessa terra, além de qualquer cientista. É o ser mais poderoso do universo, depois de Deus. Ele não se compara com Deus, é óbvio, mas em comparação com as criaturas, ele é muito mais forte. Nós só temos uma chance. Deixar que a Bíblia forme as estruturas cognitivas da nossa mente. E então conseguiremos discernir os enganos dos últimos dias e saber qual é a verdade, e saber qual é o caminho e andar por ele. Isso é muito importante. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou obedecerei aos homens? Eu vou ler o próximo parágrafo. As grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia, a comunhão diária com Jesus, alcançaremos pontos de vista claros, bem definidos da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e tentação. Mas,
Pensamento deve ser dado às coisas divinas e menos a assuntos temporais. O crente professo, amante do mundo, se exercer a mente nessa direção, pode tornar-se tão familiarizado com a palavra de Deus, como o é hoje com os negócios do mundo. O que é isso aqui, Tiago? Todos nós temos uma profissão. Muitos aí cursaram alguma graduação, outros fizeram até mestrado e doutorado. Todos nós dominamos alguma área do conhecimento com certa profundidade. Quer seja você um médico, uma pedagoga, que sabe sobre alfabetização, que vai saber sobre as bases e diretrizes de uma escola, né? Às vezes você é um militar do Corpo de Bombeiros e sabe sobre técnicas de segurança, técnicas de resgate, emergência. Né? Se você é um policial, vai dominar ali armas de fogo, operações, né? Para quem é do Exército, dos batalhões especiais. Para quem é advogado, ele vai ler os grandes doutrinadores do Código Civil, do Código Penal. Para quem é engenheiro, ele poderá ler alguns artigos científicos. Para quem é da área da tecnologia da informação, mesmo para quem não fez faculdade, é um pedreiro, um eletricista, leigo que nunca estudou, ele tem conhecimento em alguma área e ele sabe ver vídeos profundos para ele se aprofundar na sua área de conhecimento. Todos nós temos uma área de conhecimento. Porque quando chegamos na parte da Bíblia, o nosso nível intelectual cai como se fosse uma criança de 10 anos. Será que nós também não poderíamos ler sobre Bíblia o mesmo material com a mesma profundidade que lemos na advocacia, na engenharia, na medicina, na pedagogia, na biologia, na matemática ou nas profissões técnicas como eletricistas, pedreiros, pintores, encanadores? Por quê? Na Bíblia nós nos contentamos com as historinhas de criança. Deus vai nos cobrar que saibamos tanto da Bíblia como sabemos da nossa profissão. Porque disto depende o destino eterno da nossa alma. Veja só o texto que eu separei aqui. Ele está em um grande conflito, página 598. As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Este é o maior perigo que ameaça a igreja hoje. Abordar a Bíblia de uma maneira não literal. Abordar a Bíblia sempre de uma maneira emocional, abstrata, poética. É apenas um requinte literário, uma beleza artística qualquer, mas nunca uma verdade concreta e tangível. Esse é o perigo. Abrimos um capítulo da Bíblia e pensamos que uma lição da escola sabatina pode ser assim: ah, eu entendi isso aqui. Ah, não, eu entendi já isso. Ah, o fulano de tal entendeu isso e está tudo certo. Cada um lê um texto da Bíblia e entende uma coisa. Ora, não pode ser assim. É claro que em alguns lugares haverá uma divergência de interpretação, mas o que eu quero dizer é que existe um certo e um errado, existe pelo menos aquelas diretrizes principais. E quando abordamos a Bíblia de uma maneira assim bem solta, bem vaga, que não transparece na linguagem empregada, nós ficamos em dúvidas com as verdades mais claramente reveladas, não conseguimos defender alguns pontos da nossa fé. Eu me deparei muito com algumas pessoas adventistas que não conseguiam defender o sábado do Novo Testamento. Eles até conheciam os textos, mas parecia que não era aquilo, porque não viam peso nas declarações. Estavam acostumados a que a Bíblia não transparece na linguagem empregada. Então, esses falsos doutores que ficam ensinando estas coisas, está escrito na Bíblia, não é para fazer isso. Aí o falso doutor diz, não, veja bem, na verdade você pode fazer. Existe uma verdade aqui que você, por meio da teologia, grego e hebraico, línguas antigas, que você acessa um conhecimento que não está na linguagem empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a esta classe que Jesus declarou,
Errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Ou seja, estava ali um cordeiro com 7 olhos, como que imolado diante do trono de Deus. Isso é um símbolo, não é mesmo? Da sua boca sai uma espada afiada, outro símbolo. Estava ali uma estátua, né, que a cabeça era de ouro, é um símbolo. Muitas vezes no livro de Salmos temos figuras poéticas, vermezinho de Jacó, e tantas outras que eu não me preparei para mencionar. Essas figuras, esses símbolos, não vão ser entendidos de maneira literal. Agora, todo o resto sim, literal, do jeito que está escrito. Esta é a nossa única segurança. Ter uma base em que pôr os pés em um sentido literal, do jeito que foi escrito. Foi ao abandonar o sentido literal que começaram as trevas no século III e IV. Começou a interpretação das alegorias, tudo era uma alegoria. Né? Havia ali a história de Moisés, não é alegoria, a história de Davi. Quem são os gigantes da sua vida? Podemos até fazer uma aplicação, mas cuidado com as alegorias. O protestantismo vem trazendo o sentido literal. E hoje, lemos um texto de Paulo e vamos fazer o quê? Contextualizar. Veja bem, lá no primeiro século, na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, havia, e aí você contextualiza e logo diz que aquele texto não é para você hoje. É assim que o movimento de gênero está fazendo com Romanos capítulo 1, quando Paulo fala que as mulheres mudaram a sua relação e os homens também, homens com homens cometendo torpeza. O que é que os intérpretes dizem? É que Paulo, ele refletia a ética da época, uma ética homofóbica, machista. Então ele escreveu isso, mas era porque era uma situação da época. Hoje o mundo mudou. E aí, eles jeitosamente rejeitam a palavra de Deus. Muito cuidado com esse tipo de raciocínio humano que diz que essa verdade é para aqueles dias, para aquela época e daquela cultura. O tempo inteiro afastando da Bíblia a linguagem clara com que ela foi escrita. Os seus pés ficarão em cima de uma piscina de lama se você perder o sentido literal das Escrituras. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Cristo fez a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. João 7,17. Se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é e não houvesse falsos ensinadores, o texto diz que milhares e milhares que estão a vaguear no erro se converteriam para o redil de Cristo. Tiago, você pode me dar algum exemplo de como é não tomar a Bíblia na linguagem que foi escrita? Vou citar aqui outro texto de O Grande Conflito, quando Ellen White ela menciona alguns detalhes do diário do José Wolff. Ele escreveu assim: a maior parte da igreja cristã tem se separado do claro sentido das Escrituras, volvendo ao sistema fantasioso dos budistas. Estes creem que a futura felicidade dos homens consistirá em mover-se pelo ar. Admite que quando leem judeus, devem entender gentios. E quando leem Jerusalém, devem compreender igreja. E se fala de terra, significa céu. E pela vinda do Senhor, devem compreender o progresso das sociedades missionárias. E subir ao monte da casa do Senhor significa a imponente reunião religiosa dos metodistas. Isso são exemplos de se separar do claro sentido das Escrituras. O que é que acontece hoje? Aliás, eu não estou com o livro aqui, o livro Estudos Bíblicos. Eu vou colocar ele aqui na tela. Querido irmão, compre esse livro. Estude esse livro. Esqueça as obras de teologia complexas, que ficam citando muita filosofia. Eu até tenho muitos desses livros, mas eles não têm tantas verdades assim. Os mais preciosos, as mais preciosas verdades,
você vai encontrar aqui no livro Estudos Bíblicos, da Casa Publicadora Brasileira. E você tem que aprender a manejar a Bíblia de acordo com esse livro. Ele faz perguntas e dá um texto bíblico. Pergunta e um texto bíblico. Pergunta e um texto bíblico. É assim que você vai manejar a Bíblia. Por quê? Porque hoje, quando aparece um debate, vamos imaginar aqui, um evangélico e um adventista sobre o juízo investigativo, sobre a guarda do sábado, a imortalidade da alma. A imortalidade da alma nem tanto, mas sobre o sábado e a lei. Antigamente, o adventista ele abriria a Bíblia, aqui colocaria 10 versos e enfrentaria a questão. Os pés dele estariam firmados no texto. Hoje em dia a gente tenta contar uma história. Olha, veja bem, a lei é como um espelho. Não tem problema a analogia. Mas onde está essa analogia na Bíblia? Olha, veja bem, nós somos salvos, né, pela graça. Nós somos salvos pela graça. Mas Deus, ele quer uma obediência voluntária e a gente não mostra na Bíblia. Nós estamos dando uma preponderância aos raciocínios em lugar do texto bíblico. Quando alguém te perguntar algo, você precisa saber manejar a Bíblia. Faça um teste. Em vez de você tentar fazer um raciocínio e explicar um conceito, abra sua Bíblia. Pegue o apóstolo Paulo, né? Vamos imaginar aqui, é sobre o sábado. E aí você pega o texto de Lucas, que diz assim, né? E as mulheres descansaram após a morte de Jesus no sábado, segundo o mandamento. Está aqui o texto. Aí você pode vir aqui para Atos, capítulo 16. Eu estou querendo abrir aqui, mas não está vindo aqui. Verso 13. Quando foi sábado, saímos da cidade junto ao rio e apareceu um lugar de oração. Aí você fala, o sábado está aqui no Novo Testamento. Em vez de tentarmos fazer assim explicações, venha para a Bíblia, cite o texto, essa é a nossa salvaguarda. Nós estamos desaprendendo a manejar as cartas de Paulo. Precisamos de um reavivamento nesse sentido. Chamado ao reavivamento, os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo, como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com seus preceitos. As importantes questões que dizem respeito à eternidade exigem de nossa parte algo mais do que uma religião de pensamento, algo mais que uma religião de palavras e formas, em que a verdade é mantida apenas do lado de fora. Como assim? Às vezes nós nos acostumamos com o credo. O que é o credo? Nós cremos na Trindade, nós cremos na Semana da Criação, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos na família, nós cremos que Jesus é o Salvador, nós cremos que Jesus é o advogado, nós cremos na não imortalidade da alma, nós cremos na primeira e na segunda ressurreição, no milênio, na volta de Jesus antes do milênio. Agora, essas doutrinas, por mais importantes que sejam, e elas ajudam a santificar a alma, nós não podemos ficar apenas com o credo, vivendo de qualquer maneira. Por isso que aqui tem um documento na parte final da revista chamado Estilo de Vida Adventista. E nós fizemos um vídeo especial, está aqui no canal. Veja esse vídeo. Deus pede um reavivamento e uma reforma. As palavras da Bíblia e da Bíblia somente deviam ser ouvidas no púlpito. Para quê? Para fortalecer a fé. E aí alguns talvez podem pensar, bom, se é somente as palavras da Bíblia, não é para citar as palavras do Espírito de profecia. Eu vou dar um exemplo aqui como devemos raciocinar na Bíblia. E quem está fazendo esse raciocínio não está aprendendo o raciocínio bíblico. Porque se a pessoa não pode ler um texto do Espírito de profecia no púlpito, porque aqui está dizendo que é somente as palavras da Bíblia, ela também não vai poder falar as palavras dela. Ela só vai poder ler a Bíblia. Está vendo como é absurda essa ideia? Quando diz que somente as palavras da Bíblia deviam ser ouvidas do púlpito, é para contrastar com os raciocínios e filosofias humanas. Então é para pregarmos a palavra e não deixarmos que os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, sabe aqueles sermões que tem um texto da Bíblia e muito raciocínio, tudo é muito complexo, não brota da Bíblia. Cuidado! Quando chegar a prova final, se você não aprendeu a bater texto com texto para lá e para cá,
você não vai conseguir discernir aquelas profecias, porque muitas coisas nós vamos entender só no finalzinho. E você precisa estar com a sua mente treinada hoje. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Isso precisa ser demonstrado na Bíblia. E eu vou perguntar aqui para você, adventista. Eu tenho 3 perguntinhas para te fazer. A primeira é: você saberia defender o sábado na Bíblia? E aí? Bom, sábado vou para Êxodo 20. Tá, leio ali Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado, ok? Mas a pessoa vai falar que está no Antigo Testamento, então você precisa mostrar o sábado no Novo Testamento. Tá. Marcos 2, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu tenho ali Paulo, né? Tá, eu tenho aqui alguns textos. Agora eu quero fazer a segunda perguntinha. Se você passou na primeira, vem a segunda. A segunda é assim: você consegue enfrentar os textos normalmente citados para combater a verdade do sábado? Quais? Esse mesmo texto. O Filho do Homem é Senhor do sábado, Jesus curou no sábado, os discípulos colheram, né, espigas no sábado, né? Jesus, ele discordava do sábado, né, tanto que ele era considerado como um transgressor do sábado pelos judeus. Agora, Colossenses 2,16. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, luz de festas ou dia nova, ou sábados, porque tudo isso é sombra, porém o corpo é de Cristo. E aí, você saberia enfrentar esse texto? Efésios 2,15, né? Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Existem vários textos difíceis. E aí, você saberia dar uma resposta assim, ó, papum, é 10 segundos. Ele lê o texto para você, você lê outro para ele. Sabe qual é o perigo de você não saber isso? Não é que você perdeu a oportunidade, é perder a oportunidade. Mas quando vem uma pressão financeira e econômica, quando a última prova que envolverá o sábado, o 4º mandamento, porque é o ponto controvertido da lei, quando vier essa última prova e você não souber das provas, o perigo é você mudar de ideia. O perigo é você abandonar a verdade do sábado. Esse é o perigo. Existe a oportunidade perdida, mas existe você escorregar da rocha e cair com os pés na lama. Agora, eu vou fazer a terceira perguntinha. Você consegue me mostrar na Bíblia o que é a marca da besta? Ou por que nós consideramos que a marca da besta, quando for aplicada, né, será o domingo? A marca da besta ainda não foi aplicada. Só será aplicada quando essa ameaça à consciência se concretizar. E o primeiro dia da semana, por meio de uma lei federal nos Estados Unidos, foi imposto como obrigatório. Aí começará a marca da besta, né? Você sabe responder por que o domingo é considerado a marca da besta? Então, meu amigo, você corre um sério risco de, quando chegar as provas, você enfraquecer a sua fé e mudar de lado. No clube de leitura, o Timóteo está lendo o livro de quando A.T. Jones foi ao Congresso americano por causa da lei dominical federal. Havia a proposta. E ele falou: não podemos utilizar o Estado para dirimir questões religiosas. Deve haver liberdade religiosa. E então o senador Blair se voltou para A.T. Jones e disse: pois bem, os Mormons alegam que podem casar várias vezes. Faz parte da religião dele. E aí deveríamos conviver com a poligamia, porque eles invocam a liberdade religiosa para um homem ter várias mulheres. E A.T. Jones falou: não podemos tolerar a poligamia. E aí? Como você então defende que o Estado não pode intervir no sábado, mas o Estado pode intervir na prática religiosa do casamento? Você saberia dar essa resposta? Então acompanhe lá a Lei Dominical Nacional.
Você precisa estar firmado na Bíblia. Você entendeu agora o que eu digo de estar firmado na Bíblia? Não é saber assim, não, eu fui convencido de que o sábado é verdade, eu fui conhecido. Eu não sei mostrar, mas me convenceram, eu achei assim razoável. Quando vier o aperto financeiro, você muda de lado. Você está entendendo? O negócio vai ser terrível. O engano será quase invencível. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso ensinamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma suposta instituição cristã. Por causa de quem? Ela deve ao mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2,7. E sua imposição será na prática o reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Leia o Grande Conflito, capítulo 35, Ameaça à Consciência. Aqui não é o devocional dos 10 dias, né? Deveria ser, mas eu me empolgo e eu entro num estudo técnico. Por isso que eu estou querendo que você se aprofunde. Deveria ser só um vídeo para você falar, oba, que bom, hoje eu vou acordar com ânimo, vou orar mais. Mas você precisa se aprofundar mais. Você vai levar um susto quando você ler o capítulo 35 de O Grande Conflito. E você não vai conseguir parar, você vai ler até o 40, o 42. Se você começar a ler, você vai se empolgar, porque é empolgante. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar a vida à tirania, que há muito tempo aguarda, ansiosa, a oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Os horrores da Idade Média vão retornar. A liberdade que hoje está ameaçada será vilipendiada. A besta que foi ferida apenas aguarda para ressuscitar e, com o poder que lhe será dado pelos Estados Unidos, trarão as trevas da Idade Média uma outra vez a esse século de luzes, a essa terra onde há democracias, liberdade religiosa. A palavra de Deus diz que tudo cairá novamente. Tem eles todos um só pensamento e oferecem à besta a sua adoração. Mas Deus terá um povo que estará sob o efeito do Espírito Santo, a chuva serôdia, proclamando a plenos pulmões: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Caiu a grande Babilônia. Se alguém adorar a besta ou receber a sua imagem, receberá também o fogo e a ira do Cordeiro. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Você deseja participar desse movimento? Não quer você dar esta última nota de advertência? Participar do alto clamor, que já tinha começado em 1888. Há vários textos sobre isso. Em 1890, durante as leis dominicais nos Estados Unidos, o alto clamor deveria ter começado. Mas ele não começou. Estamos atrasados. Mais de 100 anos atrasados, sem pregar as 3 mensagens angélicas. Estude a Bíblia, meu irmão. Deus tem um povo que triunfará. Deus tem uma igreja que não será derrubada, que não ruirá. Eu quero fazer parte dela. Eu quero pregar juntamente com você, cheios do Espírito Santo. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E nós daremos o último convite, a última nota de advertência a este mundo. E então virá o fim. Se você deseja isso, tome o voto de estudar mais a sua Bíblia, estudar as doutrinas. Compre o livro Estudos Bíblicos e faça estudos aprofundados, comparando texto com texto. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esses alertas sobre as estratégias de Satanás.
Estamos nos últimos dias e precisamos de um reavivamento e reforma. Senhor, às vezes não queremos entregar todos os prazeres que temos aqui. Quão duro é, Senhor, renunciar às nossas paixões. Mas o reino dos céus vale para nós como uma pérola de grande preço. Por isso nós pedimos, ajude-nos, mesmo que tenhamos de nos desfazer de todos os nossos bens terrestres, que não venhamos perder de vista a pérola de grande preço, o reino dos céus. Abençoe a nossa igreja, Senhor, que haja união entre os irmãos e que saiamos a proclamar as 3 mensagens angélicas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.